Olá, Sete Lagoas e região, tudo bem? Esperamos que sim. Hoje estamos aqui para contar um pouco da história da ferrovia da cidade de Sete Lagoas. A ferrovia, na maioria das vezes, causa a primeira expansão urbana dos municípios, e Sete Lagoas saltou de 3 para 8 mil habitantes nas primeiras décadas do século XX com a estrutura ferroviária que recebe. Um sete lagoano acabou sendo patrono de toda essa transformação. João Antônio de Avelar, médico formado no Rio de Janeiro, que com a obra em andamento apresentou dados topográficos e econômicos e convenceu os engenheiros de Pedro II a passar a obra por Sete Lagoas ao invés das margens do Rio das Velhas, alegando, entre outras, que o rio já era uma via tradicional de transporte. Avelar, dos políticos mais longevos no comando da cidade, por 4 ou 5 mandatos, controlou as transformações em curso. Fundou os jornais, construiu o Teatro Redenção, desapropriou margens da Lagoa Paulino, entre outras, fazendo, digamos, uma transição da cidade arcaica para a moderna, nas mãos da elite local. O prédio da estação foi construído por Ernesto Antônio Lassance Cunha, engenheiro-chefe da construção da Estrada de Ferro Central do Brasil no final do século XIX, e Luiz Privá, o engenheiro responsável funcionário da estatal. A estação, como todas as estações, tem basicamente plataformas do lado das linhas férreas, cobertura para abrigo de passageiros e mercadorias, compartimentos de administração, licenciamento dos trens e local para a venda dos bilhetes, armazém de cargas e mercadorias, locais de manutenção e suporte dos trens fora do prédio, assim como a caixa d'água para as antigas locomotivas Maria Fumaça. A estação, erguida por ingleses, foi inaugurada em 12 de setembro de 1896. A construção de pedra, cal, areia e forro de madeira de pinho de riga é marco da primeira expansão urbana do município, antes apenas concentrada ao redor da igreja de Santo Antônio. No dia 19 de dezembro de 1992, exatamente às 18 horas, passou por ela o último trem. Em 2000, a estação foi transformada no Museu Ferroviário de Sete Lagoas, mas iremos falar mais adiante. Pela estação, acontecia todo um ritual cenográfico de agentes com uniformes elegantes que recebiam os trens na plataforma, em bandeiras de dia e lampiões à noite, sinalizando as cores do movimento do tráfego. O maquinista, ator crucial nessa engrenagem, cheia de simbolismos, senhor do monstro de ferro, tinha o seu passo observado por todos, aguardando seu sinal. A estação ferroviária era considerada a Catedral dos Novos Tempos. Circulavam nela telegrafistas, chefes de estação, instrutores, manobristas, guarda-freios, a tripulação, uma grande operação de engenharia de tráfego. A parede sul do prédio tem estampado o número 685.456 km, a distância do Rio de Janeiro, onde começa a Estrada de Ferro Central do Brasil. Foi chegando lugar a lugar, entre Rios, 1867, Palmira, atual Santos Dumont, em 1877, Barbacena, 1880, Queluz, atual Conselheiro Lafayette, 1883, Congonhas, 1886, entre outros lugarejos e suas estações. Com a proclamação da República em 1889, o nome da empresa foi alterado para Estrada de Ferro Central do Brasil. Rio acima, a ferrovia chegou em 1891. Em Sabará também, 1891. Santa Luzia, 1893. Vespasiano, 1894. Pedro Leopoldo, 1895, vieram na sequência. A icônica estação de General Carneiro, triangular e em ferro, na foz do Arrudas com Velhas, entroncamento para a futura capital mineira, seria inaugurada em 1895. Assim, passo a passo, a ferrovia chega a Sete Lagoas e é inaugurada em 1896. O ramal passa por Curvelo em 1905, chega a Montes Claros em 1926 e é prolongada até Monte Azul
em 1947. A construção da ferrovia é conectada com a chegada de imigrantes, muitos participando da sua construção, como é o caso do português José Duarte de Paiva e sua junta de mulas e outros, experimentando os novos caminhos e possibilidades, como o italiano Francisco Xavier Larena, figuras destacadas da história local. O entorno da estação ferroviária teve armazéns, hotéis, padaria, loja de frutas, lavanderia de ternos, beneficiamento de cargas e de doces, produção de sabão, dentre outras atividades tradicionais. A vida urbana logo ganharia novas bandas de música, cinema, Meridiano e Trianon e teatros. É o Redenção. A vida cotidiana era controlada pela ferrovia. As sirenes, início e término de cada jornada, os apitos dos trens, que no auge chegaram a 25 comboios diários, 6 só de passageiros. Os programas das estações variavam de acordo com o interesse econômico da companhia no local. Podemos dizer que Sete Lagoas despertou esse interesse, já que a estação é um edifício de grande porte, maior que das cidades vizinhas, e Sete Lagoas teria outras 2 estações, a de Venceslau Braz, localidade da colônia italiana, e do antigo campo de algodão, estação experimental do Ministério da Agricultura, e a estação de Silva Xavier, que atendia Jequitibá e Paraopeba. Para partes de sua estrutura funcional, tiveram que criar outro prédio, como o Armazém de Cargas de 1941, atendendo um reclame da Associação Comercial da cidade. Assim como a parte burocrática acabou se concentrando no escritório de entrada das oficinas. O conjunto de oficinas é de 1906 e contou com a contratação inicial de 400 operários. Nos anos 80, foi construído um novo terminal de cargas na entrada sul da cidade, começo da MG 424, chamado de Estação da Calçede, para evitar a situação de pedestres e trânsito na área central, e ainda funciona. O espaço da Central do Brasil, na cidade, está entre o Largo da Boa Vista e a Lagoa Paulino, bem dilatado, cheio de trilhos, onde ficavam estacionados com posições inteiras e um grande espaço contíguo dentro do bairro da Boa Vista, onde ficavam as oficinas. Houve também um refeitório com mesas e bancos de alvenaria mais próximo da rua Maestro Paizinho, Chácara do Paiva. A central teve cozinheiros os famosos convocados para todas as ocasiões. O conjunto de oficinas, chamado Sexto Depósito da Central do Brasil, de manutenção de vagões e locomotivas, contava com uma imensa gama de serviços e operários. Teve escola técnica de formação profissional, a Frederico Álvares. A rede ofereceu também colégio para os filhos dos ferroviários, o Colégio Getúlio Vargas, todos dentro desse espaço, surgido a partir da estação ferroviária. Boa parte do operariado da central, que chegava a 2.000 funcionários na ativa, eram negros. A Central do Brasil funcionou como uma distensão da escravidão. O bairro Boa Vista, primeiro da cidade do lado de fora da linha, sofria preconceito. É um bairro residencial, de quarteirões e passeios largos. Não é uma típica vila operária. Toda essa história pioneira que se estendeu por um século, onde, em 50 desses anos, a central foi a principal empregadora da cidade, e sua grande benfeitora, chegou ao fim. Se a vida ferroviária no país permanece em diversos lugares, mesmo privatizada e descaracterizada do seu antigo ritmo, com suas estações e oficinas, em Sete Lagoas a vida ferroviária não logrou tal sobrevivência. O prefeito Sérgio Emílio Vasconcelos, eleito para o mandato de 1989 a 1993, resolveu fazer a retirada dos trilhos do centro da cidade, apresentada como uma obra essencial para o desenvolvimento de Sete Lagoas. Precisou da ajuda de seu primo e ex-prefeito Marcelo Sessé, que com um estratagema conseguiu convencer o presidente da rede ferroviária, Osiris Silva,
que a retirada dos trilhos resultaria numa área verde, já que a cidade não tinha uma e precisava. Levaram mapas e projetos que nunca seriam realizados. Já o superintendente da rede ferroviária em Minas Gerais, Sérgio Messeda de Castro, atendeu durante bom tempo às reivindicações de preservação dos galpões e da área ferroviária, em negociações com a prefeitura e com novamente Marcelo Cessé, que se elegeu para o período 1997 a 2001. Toda a história da Central do Brasil e rede ferroviária veio abaixo, sobrando apenas a estação, seu marco original. Tudo por conta de interesses patrimoniais e falta da compreensão urbanística. No gigantesco espaço central, surgiu um restaurante popular em 2004, uma estação de transbordo em 2010 e, mais recentemente, o prédio da Justiça do Trabalho, todos dentro da área federal, com a maior parte do espaço sem uso, com as imensas pistas surgidas no leito ferroviário, mantendo isolamento entre centro e bairro. O gigantesco desmanche é digno de páginas policiais, mas nenhuma outra ação é superior à da própria rede ferroviária, que autorizou leilões das estruturas vendidas como sucata. A nova estação e galpões feitos na região leste implicavam em inúmeras variantes não negociadas em hora alguma. Seriam elas por elas, um imenso território central, uma avenida gigante no lugar dos trilhos. Mas quem transportaria os funcionários para o novo lugar quase 10 quilômetros de distância? Quem os alimentaria lá? A rede ferroviária não aceitou. Quem pudesse ser transferido para Divinópolis ou outros lugares, continuou no trabalho, e foi encerrada a vida ferroviária na cidade. Funcionários, em momento algum, trabalharam nas novas instalações e na nova estação minúscula. Dos 1.354 quilômetros de linhas férreas entre o Rio de Janeiro e Monte Azul, apenas 2 lugares retiraram as linhas de seu lugar: Sete Lagoas e Curvelo. A maioria absoluta das estações foram preservadas como estações rodoviárias, centros culturais, prédios para associações e sindicatos. O transporte ferroviário atual não as utiliza. Em Curvelo não houve desmanche e alienação das referências ferroviárias. O espaço foi ocupado criativamente com área de lazer e espaço cultural, mantido toda a ambiência. Em Sete Lagoas, aos poucos, foi caindo tudo. O isolamento da estação é um monumento, um apagão histórico, a ausência de entendimento dos marcos urbanos locais. A estação fecha em 1991. Os trilhos dela para o norte foram retirados primeiro. O chamado último trem, de 1992, vai da estação para o sul, porque foi mantido o acesso às oficinas um pouco mais de tempo. Armazém e escritório das oficinas caem. Em 1996, quando as oficinas fecham, a vida ferroviária ainda contava com 300 funcionários e uma folha de $500 mil na época. Em 30 de outubro de 1998, caem as oficinas, acompanhado de uma tempestade súbita. O gigantesco desmanche de telhas, dormentes, trilhos, prédios foi uma agenda de tristeza para a grande comunidade ferroviária da cidade e de perda de todos os significados e trocas que a linha possuía em dezenas de quilômetros pela cidade, com passadiços, viadutos, pontilhões, passarelas, linhas de telégrafo e passagens de nível. O sexto depósito da central sumiu na curva do tempo. A prefeitura tentou incorporar a estação abandonada, mas a ação não foi aceita pelos advogados da rede ferroviária, que estava em processo de liquidação. Acabou extinta em 22 de janeiro de 2007 e absorvida pelo DENIT. A Secretaria de Cultura Municipal, chefiada por Francisco Timóteo Pereira, ex-ferroviário, se empenhou na criação de um museu nas dependências da antiga estação. O Instituto Estadual de Patrimônio Histórico e Artístico elaborou o projeto. O estudo preliminar foi feito em 1996 e entregue um plano de restauração. Em 1996, boa parte do conjunto ferroviário
ainda se mantinha íntegro, mesmo perdida a rotunda num dos galpões da oficina. O projeto elaborado pelo Instituto previa a integração do museu com as áreas adjacentes que comportavam casas de ferroviários ao longo da linha, a Rua dos Oficiais, casas de engenheiro-chefe e chefe de estação, a caixa d'água, o escritório, os galpões, dentre outros bens. O armazém já tinha tombado. A derrubada progressiva do entorno vai surpreender o plano original do Instituto, mas a antiga estação é restaurada em toda sua monumentalidade, com o expressivo acervo doado pelos ferroviários. Cumpre a diretriz geral dos museus de conservar, divulgar, pesquisar, educar, cuidar dos bens históricos e da memória do seu tema, aberto gratuitamente e a serviço da sociedade. Naturalmente, há uma coerência temática sobre a história, os costumes e tradições dos trabalhadores ferroviários. Não reflete a elite do passado, a conquistas militares, mas do direito à memória de uma classe trabalhadora, espaço de toda a sociedade. As diretrizes específicas do museu envolvem exposição permanente da história da rede e seus funcionários através do acervo documental, fotográfico e de objetos profissionais. Reconstruir alguns espaços da época da estação, como a sala de telégrafo, 2 locomotivas e exposições temporárias e multimeios para demandas da população em geral, abrindo-se à participação ampla da comunidade. O prédio é uma atração à parte, construída em blocos de granito com plataformas a 50 centímetros do solo, de um pavimento, tem planta regular constituída de 9 cômodos, copa, sala do diretor, 6 cômodos destinados ao acervo, salão do espaço cultural. Tem 7 portas na fachada, apesar de só uma servir de entrada. São 16 janelas, 8 portas internas. As janelas e portas são em folhas articuladas, vedadas por vidro. Parte do acervo da ferrovia são máquinas de tráfego, locomotivas e vagões, e os objetos que davam contas delas, como rotundas, guindastes, soldas, macacos hidráulicos, cabos elétricos, combustíveis. O acervo do museu não faz feio e tem trollers, prensas, macacos hidráulicos, sinalizadores e 400 objetos. É um dos melhores acervos e um dos melhores museus da ferrovia. As fotografias de diversas operações de concentração ferroviária em dias como o tradicional 1º de maio dão a dimensão da estatal. O entorno do museu continua em processo de descaracterização, apesar do município ter política patrimonial. A partir de 2006, 10 anos após o projeto do IEFA, as casas dos oficiais começaram a ser demolidas. A citada estação de transbordo, inaugurada em 2019, vizinha do museu, onde eram os armazéns, manteve a volumetria e não a gride. Casas importantes foram demolidas e a área continua com poluição visual decorrente dos imóveis comerciais. Mantém-se intacta a vista para a Serra de Santa Helena, um dos ícones da vida ferroviária, fundadores que são da Comissão Zeladora da Serra de Santa Helena, da abertura da atual estrada Horácio Índio do Brasil, famoso maquinista que abriu o atual acesso ao topo da serra e fundou a comissão.